ontem, né? Como a gente disse ontem, a história não é sempre para o bem, né? Infelizmente. Exatamente, ô Bezi. Boa tarde, irmão. É um prazer estar contigo. Boa tarde para os galãs e para as galoas que nos acompanham também. É triste, né, cara? O que a gente viu ontem ali é o puro o suco, o extrato ali mais forte, concentrado do que é o bolsonarismo. A gente viu as cenas aí de destruição, os caras arrebentaram o quadro do Di Cavalcante, quebraram fundamentalmente ali o Congresso Nacional inteiro, cara. Você teve cenas do cara abaixando a calça e cagando ali no Congresso Nacional. A gente viu isso de uma forma, enfim, não poderia ser mais grotesco, né, Bezi? E isso é um sintoma muito claro, muito evidente do que é o próprio bolsonarismo. Eu vi você lendo os superchats aí, as pessoas, jornalistas que agora descobriram, por exemplo, essas imagens, veja, isso é um dano irreparável, entende, cara? É muito triste que a coisa precisou se agudizar a esse ponto para que boa parte do mundo civilizado, vamos colocar assim, democrático brasileiro, se desse conta de que o bolsonarismo é uma espécie de fascismo. Porra, cara, francamente, o cara vem dizendo... bicho, agora, né? Porra, na década de 90, esse cara já disse que tinha que matar 30 mil, que tinha que matar o então presidente da República, que era o FHC. De lá para cá, o cara disse que mulher nasceu mulher porque o pai fraquejou, usou a roupa para falar de negro, disse que preferiria gays mortos, enfim, cara. Precisou acontecer isso para que essas pessoas se dessem conta de que, olha, pensando bem, eu acho que eles são fascistas. Porra. Cara, estava escancarado que não só é um tipo de fascismo, mas é um tipo de fascismo ainda mais embrutecido, ainda mais chucro, com esse tipo de imagem que a gente viu aí, entendeu, cara? Então, é extremamente triste que a gente precise passar por esse tipo de coisa. Tem uma questão muito importante, Bezi, não sei se depois você quer falar um pouco mais disso, cara, mas eu fiz duas publicações que, a meu ver, é o seguinte, cara, a partir de agora, ou os poderes constituídos vão responder à altura dessa barbárie que vocês estão vendo nas imagens aí, ou a gente tem um risco enorme da própria sociedade civil assumir essa resposta de uma maneira muito incisiva, através de torcidas organizadas, através de movimentos sindicais, através de sindicatos, através de, enfim, todo tipo de organização sociopolítica que existe. E aí, cara, acabou a república como a gente tem concebida, acabou o Estado de Direito, porque aí você tem um princípio de guerra civil efetiva. As pessoas vão para a rua, vão trocar paulada, vão trocar tiro, você vai ter atentado à bomba, enfim, é seríssimo. E o que a gente presenciou ontem aí, cara, não pode ficar impune. Essas coisas precisam ser respondidas à altura e com muita energia, a meu ver, Bezi. Tudo isso é extremamente grave, irmão. Muito grave o que aconteceu, né, o César? E hoje a gente veio com várias notícias que aconteceram desde do acontecimento de ontem, né, em Brasília. E a mais nova delas, que eu queria chamar a atenção, primeiro eu queria mostrar um tweet aqui do Michel German, que fala justamente isso, para quem ainda fica naquela dúvida se o bolsonarismo é fascista ou não. Um detalhe importante, ontem Lula tratou bolsonaristas por nazistas. Nem mesmo os representantes institucionais das maiores vítimas históricas do nazismo, que costumavam reagir mal a isso, pareceram se incomodar. Finalmente, a ficha está caindo. Bolsonarismo é o nazismo à brasileira. É isso, né, César? É bem claro, né? Sim. Bem claro, cara. Bom, e o que mais esses caras... Veja, tem uma fala interessante do Michel também, ali no ICL, que eu e Bezi fazemos parte também, no que ele diz o seguinte: o nazismo não começa com campos de extermínio e câmaras de gás, entendeu? Tudo isso começa muito antes, pelo menos 10, 15 anos antes. Começa, sobretudo, a partir da Revolução Alemã ali, cara, quando você tem República de Weimar e você tem as cortes alemãs, Bezi, elas passam a ser, num contexto de extrema violência, praticado tanto pela extrema-direita quanto pela extrema-esquerda, as cortes alemãs naquele momento passam a ser extremamente seletivas e
a punir a extrema esquerda, enquanto foram extremamente coniventes e lenientes com a extrema direita. Esse processo resultou na ascensão do próprio bolsonarismo. No Brasil, a gente teve a Lava Jato, do nazismo, perdão. No Brasil, a gente teve a Lava Jato, que resulta com a ascensão do bolsonarismo. Então, veja que até a dinâmica de ascensão de ambos, essas propostas absurdamente deletérias, são muito similares, entende? Então, o que a gente ia ter que esperar, cara, para condenar esses caras e dar um nome que efetivamente eles merecem, que se trata de um movimento neofascista, que se trata de um movimento neonazista, que tudo isso é absolutamente sério, que você teve desde o do Duque, esqueci o sobrenome dele, o cara da KKK, lá, gringo, esse cara disse, cara, efetivamente, o Bolsonaro é muito parecido com a gente. Ele não só se parece muito fisicamente com a gente, mas a forma como ele se articula é muito parecida. Ele é um de nós. Esse cara é o Duque, que é o... Esqueci o sobrenome, que ele é o líder da KKK, cara. Então, assim, porra, não dá mais, né, gente? Chegou um momento em que, enfim, não dá para tratar... Duque. Isso, David Duque. O Duque é o sobrenome. Eu lembrava só desse termo. Cara, não dá mais para tratar o bolsonarismo como um movimento sociopolítico que cabe discutir como a gente, por exemplo, discute com a social-democracia, como a gente discute com os outros partidos que estão dentro do campo democrático. O bolsonarismo é um regime absolutamente deletério, com caráter nazi-fascista e que prega a morte e que prega a eliminação de quem é divergente, da diversidade do povo brasileiro, em última análise, entende? Isso não dá mais, essas pessoas precisam responder na medida da lei, cara.